Estamos mais uma vez aqui para estudar a palavra de Deus nesse estudo bíblico e queremos que seja uma bênção para você nessa noite. O nosso abraço a todos que estão conosco neste momento, participando desse estudo bíblico. E um abraço especial hoje vai para o meu filho, o pastor Mateus, a Raíza, a Rebeca, o Henrique, que mora em Maringá, aos meus irmãos, o Nelson e a minha cunhada Inês, o Hélio e a Marilda, que moram em Prudentópolis. Então, nosso abraço aí para os meus irmãos e também para o meu filho, o pastor Mateus. E quero trazer também aqui os nossos colaboradores para trazerem a sua saudação a todos. Olá, boa noite, pastor. Boa noite, presbítero Celso. Boa noite a todos que estão ouvindo, conectados aqui. Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um nesta noite. Boa noite, pastor. Boa noite, presbítero Valdenir. Boa noite, caro ouvinte que está neste momento também conectado. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida e fique até o final deste estudo, que vale a pena estudar este capítulo 13, né? Ele traz muita informação importante para o nosso crescimento espiritual. Muito bem, vamos fazer uma oração antes de fazer a leitura. Amado Pai Celestial, nós, neste momento, ó Deus, queremos agradecer ao Senhor por este momento, quando estamos aqui na Tua presença, ó Pai, para este estudo da Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor possa estar neste momento abrindo o nosso entendimento, ó Deus, a nossa mente, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que não possamos aqui proferir palavras vindas do nosso conhecimento humano, ó Deus, mas que nós possamos buscar este conhecimento na Tua Palavra, ó Deus, inspirado pelo Teu Espírito Santo. Abençoe, ó Deus, cada ouvinte da Tua Palavra que neste momento estão conectados, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, tirar também uma lição para a sua vida e sair, ó Deus, no final deste estudo com um conhecimento maior de como é importante, ó Deus, estar aprendendo e buscando único e exclusivamente no Senhor as necessidades para um crescimento espiritual. Abençoe a vida do pastor, do presbítero Valdenir, a minha vida. Abençoe, ó Deus, para que nós possamos ser úteis nas Tuas mãos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos fazer a leitura de Mateus 13, do verso 1 ao verso 23, para nós aqui debatermos sobre esses versos na noite de hoje. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, e a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e a terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem.
de sorte que neles se cumprem a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo o entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, e o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em de chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Então, diante desse texto que lemos, vamos começar com a primeira pergunta. No capítulo 13, encontramos um conjunto aí de 7 parábolas, e a pergunta que se faz é: em que contexto foram narradas por Jesus essas 7 parábolas? Em que contexto foram narradas por Jesus estas parábolas? Vou começar com o presbítero Sérgio. Muito bem. Nós vemos que Jesus já estava passando por uma situação um pouco complicada por causa da oposição dos líderes religiosos, né? E esse capítulo, então, ele é crucial da Bíblia, que nós devemos realmente compreender, procurar entender o que esse capítulo está tentando dizer, porque a rejeição a Cristo aqui está muito alta, e ele, então, dá até aqui para fazer um paralelo com o que a gente estudou lá em Mateus 11, de 28 a 30, né? Que ele diz lá que Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós vemos aqui, então, que Jesus Cristo, assim, ele já está aproximando de outras nações, dos gentios, né? Por quê? Porque o seu povo está rejeitando ele. E dessa maneira, então, nós vemos que Mateus 13 apresenta a resposta a essa pergunta deste contexto, né? Que Jesus vai falar sobre o mistério dos reinos, vai falar sobre os reinos dos céus no presente momento. Então, eu creio assim que o contexto narrado aí é um contexto de muita dificuldade para Cristo, de muita rejeição dele para com os líderes religiosos da época, que faziam uma grande oposição a Jesus. Pois então, para a gente compreender melhor esse cenário de onde Jesus estava ali nesse momento, é bom voltar um pouquinho ali, quando nós estudamos que os líderes religiosos ali eles não queriam aceitar realmente Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Já começa por ali. O contexto nesse momento agora, é bom a gente compreender o que já tinha acontecido, que nós estudamos esses dias atrás, né? Que eles não aceitavam Jesus.
E agora, nesse momento aqui, a gente vê que a oposição dos líderes religiosos ali, ela vinha crescendo dia a dia. Jesus sabia, né, que o resultado dessa oposição contra a sua pessoa resultaria na sua crucificação. E por isso que ele procura esclarecer para os discípulos, né, o que seria dali para frente, como que seria esse reino, né, que ele falava, o que seria feito do reino que estava sendo pregado. Então, ele faz uma explicação sobre o reino e depois ele fala sobre os acontecimentos referentes ali à sua morte, né? Porque ele sabia que ia morrer. E ele queria que os discípulos dessem a continuidade. Então, qual que era o contexto? O contexto era esse. Ele enfrentando realmente uma oposição dos grandes líderes religiosos, que vinha crescendo constantemente e que isso resultaria na morte de Jesus, na sua crucificação. E por isso que ele tenta esclarecer o futuro do reino de Deus, fazendo algumas comparações, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, né? Para os discípulos, para que eles pudessem compreender o que seria o reino dali para frente, né? Ok. Ok. A segunda pergunta: qual a definição de parábola e por que essas 7 parábolas que Jesus conta, ele chama de mistério lá no verso 11? Vamos novamente começar aqui com o presbítero Valdinei. Bom, a definição de mistério e parábola, né? Primeiro que a parábola ali, Jesus tinha essa forma, né, de explicar, e já tinha usado parábolas em outros momentos também, né? Uma pedagogia aí de causar inveja, né, nas pessoas, de aprender com Jesus como que explicar alguma coisa, né? Então eu estava olhando isso aí, como que Jesus usava uma maneira interessante para explicar os seus sermões ali, né, e as suas pregações. Então, o que é a definição de parábola? É uma comparação, é comparar alguma coisa material ligando com o conceito espiritual, comparar alguma realidade, mas levando a pessoa a entender aquilo que realmente ele está explicando de fato, né? E quando ele fala dos mistérios, é porque mistérios ali era uma verdade que só poderia ser entendida, né? Esse mistério só poderia ser compreendido através de uma revelação vinda do próprio Deus. E porque o homem, na sua condição natural, ele não consegue entender os mistérios de Deus. É necessário uma revelação espiritual para a compreensão desses mistérios, né? Então, Jesus ali, ele fala desses mistérios, mas que numa condição normal a pessoa não consegue entender. Por isso que ele chama de mistério, que é necessário uma revelação vinda do Espírito Santo de Deus para trazer essa compreensão de mistério. Sem essa compreensão, não há como entender. Bem, realmente essas parábolas de Jesus aqui, né, vem aqui, começa a desvendar mistérios, né? E humanamente falando, né, o coração do homem é um coração em que as condições humanas exigiu que Jesus levasse a si próprio a usar parábolas, né, para explicar as coisas, os mistérios que
ele aqui quer desvendar, né? E uma definição de parábola também é uma história em que algo familiar explica algo não familiar. Então, é uma comparação, como o presbítero Valdenir diz, né? E nós vemos que Jesus vai explicar por que dessas parábolas aqui, quando ele cita Isaías 6, de 9 a 10 lá, né? Em que ele diz que o coração do povo está duro, seus ouvidos estão surdos, os seus olhos cegos. E ele, ao usar essa parábola, então, ele estimula a curiosidade de quem está interessado. Mas, por outro lado, né, ele usa o desejo de realmente quem quer conhecer. Se, por um lado, tem os curiosos, né, que ficam aí tentando entender curiosamente aquilo que Jesus falava, por outro lado, tinha aqueles que realmente estavam interessados em querer conhecer a verdade. Então, havia dois grupos ali, e Jesus, então, fala a todos, mas ele esconde a verdade dos rebeldes e apresenta essa verdade aos filhos verdadeiros, né? É como diz lá no capítulo 7, verso 6, ele não joga pérola aos porcos, né? Então, é claro que nesse momento em que Jesus está revelando esses mistérios através das parábolas, quem vai entender isso são pessoas que realmente têm um convívio com o Senhor. Espiritualmente falando, Cristo cumpria a profecia lá de Salmo 78, 2, de que ele estaria desvendando por parábolas esses mistérios, né? Então, Mateus capítulo 13, que é isso que nós estamos aqui estudando, ele vai realmente apresentar essas verdades que permaneceram escondidas desde a criação do mundo. Elas estavam ocultas das pessoas, né? E agora elas estão sendo reveladas. Por esse motivo, eu quero, caro ouvinte, não adianta você ficar procurando essas verdades no Antigo Testamento. Na Bíblia, né, essa palavra ocultas, ela vai referir às verdades escondidas em eras passadas e que agora Deus revela por intermédio da sua palavra. Nós podemos ver aqui, por exemplo, em Efésios, o apóstolo Paulo falando, né, Efésios capítulo 3, verso 3, ele diz assim: pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando leres, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, né? Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que essa é uma revelação que está agora no Novo Testamento, em que outras eras isso não aconteceu. E Cristo, então, usa parábolas para desvendar esses mistérios, e quem é ligado a Cristo, quem tem uma vida espiritual compreendendo a palavra dele, vai entender esses mistérios de Cristo. Ok. A terceira pergunta: como interpretar de acordo com essas parábolas que em nossos dias é repleto de elementos contrários ao reino dos céus e contrário ao rei? Vou começar novamente aqui com o presbítero Celso. Pois é, né? Como interpretar de acordo com essas parábolas, nossos dias é repleta de elementos contrários ao rei, né? E nós vemos aqui que o reino dos céus, nessa forma de mistério, né, ele não se refere ao reino terreno do Messias, de Jesus, mas ele se refere aqui da terra durante a ausência de Deus, durante a ausência do rei Jesus, né? E essa análise do texto de Mateus capítulo 3, nós vamos notar que o reino se inicia com a propagação da palavra de Cristo, né? A palavra de Deus, através do próprio Cristo. E essa continua até os dias de hoje. E essas parábolas vão, então, delinear todos os desígnios de Deus. E nós vamos ver, então, que em tudo isso a oposição de Satanás está presente, né? Nós vemos aqui que, como o texto está mostrando, né, as sementes que caíram em terra boa, a semente que caiu em meio a espinheiro, a semente que caiu
nas rochas. Nós vamos ver ali, então, os elementos contrários à propagação da palavra de Deus e à frutificação, né? Então, nós vemos aqui que este texto vai mostrar as coisas falsas e as coisas verdadeiras né, que Cristo está querendo mostrar para as pessoas. Ele vai mostrar a bondade e a maldade. Ele vai mostrar que nós vivemos num mundo em que nós podemos buscar o melhor para nós se nós confiarmos em Deus. Mas temos que tomar muito cuidado, porque neste mundo aí, muitos estão aí falando de Cristo, falando de Deus, falando do reino, né? Mas são sementes que estão em lugares errados, sendo propagados de maneiras erradas. Então, esses elementos são contrários ao rei. Interessante essas parábolas, né? Ela leva a gente a ter um raciocínio diferente aí, tem que realmente estar ligado aí com as coisas de Deus para a gente compreender essas parábolas, né? E Jesus ali, ele faz essas parábolas e mostrando ali o reino dos céus, as diferenças, né? E o reino da terra, e esse reino do céu aí, aqui, o reino dos céus aqui na terra, ele enfrenta, né? Esse convívio aí entre o que é falso, o que é verdadeiro, a bondade e a maldade. Jesus já mostrava isso lá para os discípulos, lá na explicação das suas parábolas, né? E a gente vê que hoje também o reino dos céus, aqui na terra, ele enfrenta também o rei. Ele enfrenta o rei. Um cristianismo superficial, eles são atitudes contrárias ao rei. E nós podemos viver isso nos dias de hoje. Professar uma coisa e viver outra também é ser contrário ao rei. Atitudes que são ditas, mas não são vividas por nós, elas são contrárias ao rei de Jesus, ao rei Jesus, né? Ao rei verdadeiro. Então, o reino dos céus, aqui na terra, ele até hoje ele continua enfrentando o rei. Nós vivemos aí grandes pregadores e às vezes até uma hipocrisia, né, de falar uma coisa e praticar outra, né? Isso é ser contrário ao rei. Da mesma forma que naquele momento que Jesus estava ali explicando através de parábolas, muitas das ações que eles faziam ali também era conflitante, né? Havia ali o falso, que era o reino da terra, o verdadeiro, que era o reino dos céus, e as pessoas ali também enfrentavam o rei fazendo coisas contrárias, né, ao rei. E isso permanece até hoje, né? Continua contrariando o próprio rei Jesus. Então, o reino dos céus, enquanto viver aqui na terra, né, vai ter esse enfrentamento aí, realmente contrário ao rei. A quarta pergunta é por que essa série de 7 sermões, ou 7 parábolas, perdão, por que começa com a parábola do semeador? Vou começar novamente aqui com o presbítero Valdenir. Bem, primeiro que, como eu tinha dito agora há pouco, né, a sabedoria de Jesus é incomparável, né? Ele começa ali com a parábola do semeador para mostrar que o reino ele começa com a pregação da palavra. E o semeador primeiro tem que semear a semente.
O semeador tem que pregar a palavra. A semente é a palavra. Então, para produzir o fruto, primeiro tem que plantar. Tem que plantar a semente. É o início das coisas. Por isso que ele começa com o semeador. Primeiro vamos semear a palavra. Depois vamos ver o resultado dessa palavra. E ali na parábola que ele inicia ali, né, com o semeador, o resultado da germinação da semente, ele vai refletir a resposta dadas à palavra de Deus. Cada semente que caiu em algum tipo de solo, ela respondeu conforme o que tinha ali no solo. Então, é comparada à semente, né? Porque a semente, ela é viva. Então, tem que começar primeiro semeando para depois chegar nos frutos, né? E a semente é um ser vivo, né? Então, primeiro semeia para depois colher os frutos. Por isso que ele começa nessas sequências de parábolas, né? Começa falando primeiro da palavra do semeador. E primeiramente a palavra tem que ser pregada, ou seja, primeiro tem que plantar a semente, para depois colher os frutos. Dando continuidade ao pensamento bem colocado do presbítero Valdenir, né? Mostrar também que essa era a ideia de Cristo através dessa parábola, né? Fazer a plantação de sementes em que gerasse verdadeiros crentes, a fim de darem frutos para a glória de Deus. Mas o que Cristo está querendo dizer também, que aonde ele planta essa semente para gerar crentes verdadeiros e que dê frutos para a glória de Deus, também Satanás planta falsos cristãos, né, que fazem oposição a esse trabalho e atrapalha a verdadeira colheita. Nós temos exemplos, né, que nós vamos ver no segmento destes estudos aí, né, sobre isso, né? E como foi dito pelo presbítero Valdenir, né, os cristãos são as sementes, né? E essas sementes, né, elas produzem frutos para a glória do Senhor. E o reino dos céus, aí que está o que nós temos que tomar cuidado, né? É uma mistura de sementes verdadeiras, que são os cristãos, e de falsas sementes, que são os filhos do diabo. E se nós recorrermos para a palavra de Deus aí, nós vamos ver que essas duas sementes, né, dos filhos de Deus e dos falsos cristãos, filhos do diabo, eles estão desde o início lá da Bíblia, né? Quando a própria serpente foi lá tentar enganar Adão e Eva e disseminar ali uma semente do mal, né? Depois nós vemos Abel e Caim também, a semente do bem e do mal ali presente. Nós vemos aqui agora que nós estamos estudando os fariseus e Jesus também, né? Eles tentando disseminar a semente do mal e Jesus tentando proclamar a semente do bem. Nós vemos o apóstolo Paulo, né, que Satanás se opôs tanto a Paulo, e nos nossos dias, até hoje, nós temos visto aí quanto tem sido proclamado a semente erroneamente da palavra de Deus, né? E nós vamos ver que é necessário, então, que nós cuidemos, e é isso que Jesus está falando nessa parábola da semente, que nós temos que tomar cuidado para que a semente caia em terra boa e produza frutos bons, e gere vidas para a vida eterna. Na verdade, interessante que vocês falaram aqui, que a semente é a palavra de Deus e os corações são os vários tipos de solo e, dependendo dos solos desses corações, vai ser o tipo dos resultados, né? Vai ser os resultados que vão refletir, né?
as respostas diversas dadas em relação à palavra de Deus. E aqui, em 4/4, somente 1/4 que foi terra boa, né? E que germinou. Mas a quinta pergunta é: o que o sol representa na parábola do semeador? O que o sol representa na parábola do semeador? Nós vemos aí nessa parábola que o sol ele era um grande empecilho, né, na pregação da palavra. O sol acabava criando, sendo secando as plantas, né? Às vezes as sementes que caíram em cima da rocha ali, o sol batia e também destruía a semente, né? Nós vemos que o sol ele acabava não criando um vínculo com o crescimento da semente. Por outro lado, também nós vemos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, como servos de Deus, as dificuldades para a pregação da palavra. E o sol também pode indicar isso, as perseguições, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas graças a Deus que nós somos fortalecidos com este mesmo sol que acaba nos dando forças para que nós possamos vencer todos os males que o inimigo muitas vezes tenta atrapalhar na nossa vida. Seguindo a linha aí de pensamento aí, né, dessa parábola e o que o presbítero Celso disse, né? Imaginamos assim a semente plantada é a pregação da palavra. O sol ele indica uma perseguição por causa dessa pregação da palavra. Como o presbítero Celso disse, é um empecilho para a continuidade do resultado da pregação dessa palavra. E nós sabemos que a palavra pregada, ela serve como um fortalecimento para os crentes. Aqueles que têm as raízes firmadas na fé, a palavra de Deus é a que sustenta. E nesse momento, o sol ele vem como um empecilho ali para interromper, para fazer secar essas plantas. Ou seja, secar as plantas, nessa parábola, é como se fosse assim, aqueles crentes, os cristãos que não estão bem enraizados na fé, eles podem secar, eles podem perecer. Se as suas raízes espirituais estiver somente assim, de forma superficial, se a pregação da palavra não fez com que ele enraizasse a sua fé, firmasse a sua vida, o sol vem e vai ceifar essa vida. Essa planta vai perecer, ou seja, esse crente vai perecer porque as suas raízes não estão nutridas, não estão firmadas, né, em Cristo. E certamente, não estando firmado em Cristo, esse sol, que significa perseguição, ele vai matar essa planta, vai matar esse cristão, vai derrotar, né? Mas, por um outro lado, nós precisamos entender que Cristo, ele é o sol da justiça, que dá vida, e ele é a fonte de vida e é a fonte de amor. Então, ao mesmo tempo que esse sol aqui está perseguindo essas plantas e fazendo secar, nós também podemos saber que Cristo é o sol da justiça, né? Então, se o sol ali estava servindo para atrapalhar o efeito da pregação da palavra, fazendo secar aquela planta, aquela semente, nós precisamos entender também que aqueles que estão enraizados, que estão firmados em Cristo, por mais que venha esse sol da perseguição, esse empecilho, não vai destruir o cristão. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse estudo
dessa noite. E queremos finalizar com uma oração, convidar o presbítero Valdenir para fazer essa oração final. Oremos. Grandioso Deus, nós agradecemos o Senhor por esse momento que tivemos aqui, momento de estudo da palavra do Senhor. Pedimos a Deus que o Espírito Santo possa estar completando em cada coração aquilo que nós não conseguimos esclarecer e explicar, ó Pai. Nós pedimos que, através do Espírito Santo do Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, possa achar um lugar em cada coração, ó Deus. Queremos, ó Deus, que esse estudo possa estar edificando vidas e fortalecendo, ó Deus, para que cada um possa estar cada dia mais buscando na Tua palavra, ó Deus, a direção para as suas vidas, ó Pai. Nós agradecemos, ó Deus, por esse momento tão especial de debate, ó Deus, de discussão sobre a palavra do Senhor, ó Deus, que temos muito a aprender ainda, ó Deus, mas nós agradecemos pelo aquilo que nós já temos aprendido através desses debates aqui, ó Pai. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Diante disso, nós estamos, então, finalizando. Pode dar suas despedidas aí ao público. Uma boa noite aí, Deus abençoe a todos, né? Boa noite, pastor, boa noite, presbítero Valdenir. Todos tenham uma boa noite. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, Deus abençoe na paz do Senhor Jesus.